Sérgio, um abraço, bom dia. Um abraço, Adson. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Perfeitamente, estamos aqui ao lado do vereador Dr. Rodrigo Alves para falar a respeito de uma grande novidade, anunciada na tarde de ontem, sobre o adiamento das eleições municipais. O Senado acabou de aprovar agora esse adiamento para novembro, em razão da pandemia. E, doutor, gostaria de saber do senhor como é que fica agora para sancionar e efetivar essa PEC, qual seria o trâmite? Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Serginho. Bom dia, amigos ouvintes da URC. Sempre um prazer falar com vocês. Ontem foi aprovado no Senado Federal, já em 2 turnos, essa PEC que muda a data das eleições, que adia as eleições. Agora, o trâmite do projeto é ir para a Câmara dos Deputados, que também, em 2 turnos, tem que fazer a votação e a aprovação de 2/3 da Câmara para que essa PEC seja aprovada. Então, agora o projeto vai para a Câmara dos Deputados para ser votado e a expectativa é que essa decisão, essa votação ocorra até sexta-feira, até o final dessa semana. Doutor, tudo deve acontecer então ainda esse ano, inclusive a própria diplomação dos eleitos? Sim, está descartada qualquer hipótese de prorrogação de mandato. Isso não vai acontecer e a eleição tem que ocorrer ainda este ano. A diplomação dos eleitos, ela tem que ocorrer, ela deve ocorrer, caso mudada a data para o dia 15 realmente de novembro, para o dia 18 de dezembro. Então a diplomação seria no dia 18 de dezembro. Agora, nesse caso, doutor, não haveria um tempo hábil para o julgamento das contas, dos candidatos. E mesmo assim o candidato ele é diplomado assim mesmo. Sim, a diplomação e a prestação de contas deve ser feita por todos os candidatos até o dia 15 de dezembro e a Justiça Eleitoral vai julgar essas contas até o dia 12 de fevereiro de 2021. Caso haja algum problema e esse candidato for eleito e ter suas contas reprovadas, ele pode recorrer para o TRE e depois para o TSE, e isso aconteceu, inclusive, nas eleições passadas. Nós tivemos candidatos eleitos que tiveram problemas com a Justiça Eleitoral por conta das contas, que recorreram e hoje estão até terminando o mandato, porque teve seu julgamento ocorrido a tempo e não teve nenhum problema. Mas a prestação de contas realmente ela sempre ultrapassa a diplomação e até a posse. Nós estamos conversando então com o doutor Rodrigo Alves, vereador de Orlândia. Doutor, como que ficaria o prazo para o desligamento dos cargos públicos daqueles que pretendem disputar as eleições? Então, as descompatibilizações, elas têm que respeitar as datas limite da eleição. Então, são sempre de 6 meses antes da eleição ou 3 meses antes da eleição, dependendo do cargo. Então, nós temos que aguardar agora para ver como vai ser votada essa PEC na Câmara. Se ela não mudar, ela pode sofrer emendas também na Câmara, pode sofrer modificações, mudanças e ter que voltar para o Senado. Caso isso não aconteça, as datas serão também prorrogadas, tanto de desligamento, de desincompatibilização, quanto outras situações. As que não mudam, as que já venceram. Por exemplo, o prazo de filiação para ser candidato já passou. O prazo para o prefeito ou vice-prefeitos deixar o cargo para poder se candidatar a outro cargo, por exemplo, também já passou. Isso não vai mudar. Apenas o que vai mudar são os outros prazos de desincompatibilização que ainda não aconteceram se a eleição fosse mantida para outubro. Sobre as datas das convenções e como elas serão feitas online, conforme o protocolo agora exigido, em razão da pandemia? Segundo a PEC, as datas das convenções mudariam, que seria o mês que vem, mas agora passariam a ser de 31 de agosto a 16 de setembro. E o registro das candidaturas tem que acontecer até o dia 26 de setembro. Na PEC, há a permissão para que haja essas convenções de forma virtual, de forma online, digital. Mas isso depende das resoluções do TSE e do TRE, que vai emitir as resoluções após a sanção dessa PEC. O prazo para o desligamento para os candidatos a prefeitos e vices, ele é diferenciado? Sim, ele é diferenciado, já passou.
Então, esses prazos que já passaram, não vai mudar. Isso aí a pessoa que tinha, por exemplo, o prefeito de Orlândia, se fosse candidato a vereador, ele teria que ter renunciado do cargo no mês passado. Então, esses prazos não mudam. Como ele vai tentar a reeleição, para ele não faz diferença alguma. Uma coisa interessante que eu até disse numa outra entrevista é que o cônjuge do candidato a prefeito, ele também tem que respeitar esses limites, essas datas. Então, aqui houve até especulação da vereadora Michele ser candidata a prefeita, ela já não pode mais, porque o prefeito deveria ter se saído do cargo, né? Mas não o fez. Então, essas datas que já venceram, que já ocorreram, essas não mudam mais. O Adson Martins, companheiro, alguma pergunta para o doutor Rodrigo? Para deixar bem esclarecido, um abraço, Sérgio Maia, doutor Rodrigo Antônio Alves. Para deixar bem esclarecido, a PEC foi votada pelo Senado e as eleições adiadas para dia 15, caso de Orlândia, né, de cidades menores, e dia 29 seria o segundo turno, doutor Rodrigo. Isso, aí no segundo turno seria no dia 29. Há uma possibilidade também, segundo a PEC, de mobilidade dessas datas. Então, houve aqui, tanto pelo TSE quanto pelo Congresso, a possibilidade, dependendo do avanço da epidemia ou de problemas causados por ela, sanitários, de saúde, de mudança dessas datas. Mas o limite previsto pela PEC é até o dia 27 de dezembro. Então, o segundo turno, no máximo, ele tem que acontecer até o dia 27 de dezembro. Há a possibilidade de mudança dessas datas em decorrência do agravamento da epidemia. Mas, pelo que a gente vê, isso não vai acontecer. Esse prazo que está sendo colocado agora de adiamento já vai ser o suficiente para que até a data da eleição, a bendita curva já tenha se achatado e a gente tenha as condições de fazer a eleição. Essa PEC, doutor Rodrigo, passou pelo Senado. Agora vai à sanção dos deputados, na Câmara dos Deputados. O senhor acredita que tem de acompanhar os votos do Senado? Sim, como a gente viu lá no Senado, a votação foi bem tranquila, né? Teve, acho que 8 votos somente contrários à PEC, e deve acompanhar mais ou menos essa situação na Câmara dos Deputados. Vão haver deputados, obviamente é uma coisa democrática, que não concordam com o adiamento, que vão votar contra. Mas a grande maioria do Congresso Nacional, que vai ultrapassar até os 2/3 necessários, vai votar favorável, sim, essa PEC tem tudo para passar. Bom, sobre esse assunto eu acredito que tenhamos esclarecidos, né, as dúvidas. Eu não sei se o Sérgio Maia teria mais alguma pergunta a respeito de eleições, porque eu teria uma outra pergunta a fazer ao então vereador Rodrigo Alves. Aliás, me faltou uma pergunta aí sobre as eleições. A sua expectativa, doutor Rodrigo Alves, em relação às eleições municipais aqui em termos de Orlândia? Pelo menos por enquanto, o que tem se pronunciado são 2 candidatos. Vado, atual prefeito, e a ex-prefeita Flávia Mendes Gomes. Acredita que algum outro nome, um terceiro nome, possa surgir? Watson, pode ser que apareça sim, mais uma outra pessoa, mais um candidato a prefeito aí. Tem se falado aqui nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, do Nestor Valim, que seria candidato pelo PSL. Então pode ser que tenhamos sim. Historicamente, nas últimas eleições, nós não tivemos uma eleição polarizada. Sempre houve 3, até 4 candidatos. Isso no jogo democrático é normal, é natural que haja. E eu acredito que realmente esse ano nós teremos mais de 2 candidatos a prefeito. Fiz a pergunta, doutor Rodrigo, porque eu particularmente já havia citado o nome de um pré-candidato, Paulo Meira, que o próprio Paulo Meira nos procurou e nos garantiu ser um pré-candidato a prefeito. Mas por 2 vezes ele ficou de vir até Orlândia Rádio Clube, dar uma entrevista para falar a respeito, e até agora ele não apareceu. Então, nesse caso, eu já não estou mais colocando o nome dele
como um pré-candidato a prefeito. Se ele pensa ao contrário, realmente é pré-candidato, estamos à inteira disposição aqui para divulgar. Mas, infelizmente, nós o aguardamos aqui, nos prometeu que viria, não veio. Se não veio, quer dizer, não é pré. Então vamos aguardar aí qual seria aí o posicionamento dele, mas estamos à disposição. Nessa sexta-feira, nós anunciamos já agora há pouco, seria o vereador Rodrigo Antônio Alves, que o prefeito Vado vai fazer um pronunciamento nesta sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, porque antes o governador deve fazer um pronunciamento, acreditamos também por volta de meio-dia, meio-dia e meia. O que o senhor espera que possa acontecer, tanto por parte do governador, como o prefeito, que está aguardando o pronunciamento do governador, para posteriormente se apresentar no que diz respeito a essa pandemia, a essa flexibilização e medidas no combate ao Covid-19? Olha, eu acho que se tem visto na imprensa também, nas redes sociais, inclusive divulgado já pelo governo do estado, é que os casos aumentaram, principalmente no interior, e que a nossa região aqui, pertencente à regional de Franca, ela teve um agravamento muito alto dos casos. Então, o que se prevê, o que se nota é que talvez o governo do estado aqui para a nossa região vai voltar da fase laranja para a fase vermelha, o que implica em medidas mais duras de restrição do comércio, principalmente, como aconteceu em Ribeirão Preto, que havia a abertura inclusive de shoppings, né? Mas aí, como ela regrediu para a fase vermelha, o prefeito teve que acompanhar o decreto estadual. E o que se espera é que aqui também aconteça da mesma forma. O prefeito acompanha o governo do estado. E pelo que se vê, infelizmente, nós vamos retornar para a fase vermelha e haverá aí o fechamento do comércio. Infelizmente, é uma coisa que a gente não quer, mas o avanço da epidemia tem que ser controlado. O senhor colocou há poucos anos atrás, doutor Rodrigo, está difícil essa curva achatar, hein? Parece brincadeira, e diga-se de passagem, brincadeira de mau gosto. Abriu o comércio em São Paulo, aumentou. Fechou o comércio, aumentou ainda mais, como o caso de Ribeirão Preto. Olha, sei lá o que está acontecendo. Às vezes a gente chega até a duvidar desses números. Me perdoe a minha colocação. Sim, mas nós começamos a quarentena muito antecipadamente, e justamente para que os governos tivessem tempo de se adaptar e de se preparar para ela. Então, esperava-se que agora todos os governos, tanto municipal, estadual e federal, estivessem com seus equipamentos de saúde preparados para uma explosão da epidemia. Isso era esperado que fosse acontecer. Então, aqui em Orlândia, por exemplo, nós temos o Hospital Santo Antônio, que atende a todos os casos que nós estamos tendo, e não começou ainda, né, que já deveria até estar pronto, porque esse período que eu falei era para justamente se preparar para uma explosão da epidemia, um hospital de campanha que eu acho que nem vai ser usado. Então, infelizmente, isso já era esperado, e agora eu acredito que tudo que fizer é paliativo. Então, nós temos aí só que nós fazermos as nossas partes, tomarmos as nossas medidas de segurança e, infelizmente, aguardar que essa curva realmente achate. Isso já deve acontecer nos próximos dias, porque eu acho que já atingimos o pico da epidemia aqui no interior e agora nós já temos o sistema de saúde preparado para o que deve vir. Sérgio Maia. Pois não, Adson. Eu já estou aqui praticamente encerrando. Gostaria só de saber se o vereador Dr. Rodrigo teria mais alguma coisa de relevante aí para encerrar. Não, Serginho, acho que pelo assunto que nós abordamos é só isso mesmo. Só quero agradecer mais uma vez o contato e por ter participado com vocês. Muito obrigado e bom dia a todos. Ok, nós agradecemos. Ouvimos então o vereador Dr. Rodrigo Alves. Bom dia, é com você, Adson. Muito obrigado, Sérgio Maia. Vereador Rodrigo, um abraço. Muito obrigado.